Eles chegaram no Brasil de forma ilegal e logo viraram uma febre, principalmente entre os jovens. Os vapes surgiram como uma espécie de alternativa em relação ao cigarro, com a promessa de causar menos danos à saúde. Alguns estudos até confirmaram essa teoria. O MUSC Hollings Cancer Center fez um ensaio com 638 pessoas nos Estados Unidos e concluiu que os usuários relataram a diminuição no número de tragadas. O Reino Unido aposta tanto na substituição que lançou o programa Trocar para Parar, em que 1 milhão de usuários de cigarro convencional receberão um kit gratuito de cigarro eletrônico como estímulo para a troca. With a rather bizarre quit smoking plan. It's planning to initiate a scheme. It's called Swap to Stop. Uma pesquisa publicada na revista World Journal of Oncology mostrou que fumantes de cigarros eletrônicos são diagnosticados com câncer quase 20 anos mais cedo que os usuários de tabaco tradicional. O estudo analisou informações de mais de 150 mil pacientes com câncer durante 3 anos. Entre eles, usuários de cigarros eletrônicos, fumantes tradicionais e não fumantes. E concluiu que entre os usuários do vape, o diagnóstico de câncer costuma vir por volta dos 45 anos. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, descobriu que a inalação do vapor, mesmo que moderada, pode impedir o funcionamento normal das células imunológicas capazes de enfrentar doenças. A ideia de que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que o convencional também é contestada pelas autoridades de saúde. 6 mortes nos Estados Unidos acenderam um alerta para o uso dos cigarros eletrônicos. Já são quase 500 pessoas internadas com uma doença grave no pulmão, entre elas crianças e adolescentes. Além da nicotina, os vapes contam com outras 2 substâncias essenciais, o propineloglicol e o glicerol, ambos solventes que ajudam a nicotina a dissolver e produzir a fumaça. O propilenoglicol gera uma substância conhecida como formol, que é considerado cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. O vapor do cigarro eletrônico também pode conter outras substâncias potencialmente danosas, incluindo aromatizantes e metais pesados, como níquel e ferro. Há ainda a chance de encarar a chamada lesão pulmonar, associada ao uso de cigarros eletrônicos. A nova doença tem nome, EVALI, sigla em inglês para lesão pulmonar causada por cigarro eletrônico. Entre 2019 e 2020 houve um surto nos Estados Unidos com quase 3 mil internações e 68 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde não tem dados oficiais. Especialistas afirmam que por aqui a doença é subnotificada e confundida com o Covid, porque os sintomas são bem parecidos. De acordo com o relatório de estudo de monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas no Brasil, a maior prevalência de experimentação do cigarro eletrônico ocorre entre os jovens de 18 a 24 anos. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Câncer, no ano passado, as chances de um adolescente que experimentou cigarro eletrônico passar a fumar o cigarro tradicional é 4 vezes maior em relação àqueles que nunca consumiram o dispositivo eletrônico. E aí o que o cigarro eletrônico é um dispositivo para vender nicotina, no refil ali o que vai, nicotina, misturada com cheiro de essência de maçã, menta, chocolate, para enganar a molecada. 70% dos jovens usuários dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar estão na faixa dos 12 aos 17 anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Eles afirmam que consomem os produtos devido à oferta de sabores. São mais de 16 mil opções disponíveis no mercado. As redes sociais também têm culpa nesta conta. Milhares de vídeos sobre os produtos e suas variações são publicados diariamente nas plataformas. E hoje eu vou dar uma dica para todos os vapes iniciantes aí que não estão conseguindo usar bem o seu vape. Então vem comigo a gente aprender como usar o vape do jeito certo.
Hoje os vapes estão na sua 4ª geração e são recarregáveis ou descartáveis. Tem formatos menores, alguns se parecem com um pendrive. A venda, importação e publicidade dos cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009 pela Anvisa, que sempre avalia o tema. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado está realizando audiências públicas para analisar a regulamentação da venda do cigarro eletrônico no país. Estão entrando vários tipos de cigarros eletrônicos aqui, sem controle nenhum, e nós não sabemos o que há dentro desses dispositivos. E já são 2.200.000 brasileiros consumindo esse produto. Nos países onde há regulamentação, é possível ter cigarros eletrônicos, inclusive sem nicotina. Essa é a senadora Soraya Tronic, responsável pela proposta de discutir a legalização ou não do produto no Brasil. Hoje, outros 31 países proíbem a venda dos vapes, incluindo nossos vizinhos Argentina e Uruguai. Um trabalho publicado no ano passado comparou países com legislação proibitiva de cigarro eletrônico e nações que liberaram o consumo, mostrando que a taxa de usuários entre jovens é 3 vezes maior nos países que apostaram na legalização. Mas nesses países onde a venda e o consumo são liberados, existem diversas regras. Portugal e Itália, por exemplo, estabeleceram limites de nicotina presente no líquido e tamanho do refil para recarga. Para quem defende a legalização dos vapes, a regulamentação feita pelo poder público pode evitar que produtos sem inspeção sejam vendidos. Sem normas claras, os usuários estão expostos a produtos sem garantia de qualidade e monitoramento, prejudicando diretamente sua saúde. Além disso, o governo enfrenta uma perda considerável de mais de 2 bilhões de reais em impostos, fruto da falta de regulamentação. Afinal, o Brasil deve regulamentar a venda dos vapes? A liberação pode piorar os problemas de saúde da população e o aumento de custo para o SUS? Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do Embracer, Instituto Brasileiro do Cérebro, ex-diretor do Grupo Tabaco e Saúde da Organização Mundial da Saúde e psiquiatra, Jorge Alberto Costa Especto. Essa defesa faz sentido ou ela precisa ser contestada? Não, contestada não. Ela faz sentido. Você pode querer, uns querem mais, outros menos, mais detalhes de como isso se passa, né? Porque os malefícios do tabagismo na forma tradicional da nicotina já são bem conhecidos há muitos anos, né? Então, uma abordagem nova, dizendo que o tabaco e a nicotina que ele contém são menos danosos, ele é válido, mas o que muitos querem é uma confirmação baseado em que dados científicos mostram que essa nicotina tem menos substâncias tóxicas do que a nicotina do tabaco tradicional aí usado nos cigarros. Mas não se pode negar esse argumento. Esse é um argumento válido e até eu torço para que isso seja mesmo assim, porque, sendo assim, ele valida a hipótese de que vai se substituir um cigarro e um tabagismo danoso, já conhecido, mais do que conhecido do mundo, por um outro mesmo produto aperfeiçoado e que não teriam tantas substâncias tóxicas, assim não faria tanto mal. Então, sendo assim, ele é bem-vindo. Você pode não gostar, dizer que não, negar, mas você não pode ir contra este argumento. O caminho da regulamentação, doutor, tende a tornar mais seguro, como o senhor muito bem destacou, seguro tanto para o usuário quanto também para estruturar toda essa cadeia e o controle dessa cadeia, doutor? É evidente, porque aí vai estruturar tudo, vai organizar o caos que está, a bagunça que está, você está entendendo? Quer dizer, não adianta você ser contra dizer que está proibido, porque está aí na frente todo mundo, pelo amor de Deus, abre os olhos, vai na rua, todo mundo usando isso aí, e você não sabe o que estão usando dentro. Aí aparece um que morreu, alvéolos destruído, você sabe lá o que ele botou ali dentro daquele vaporizador certamente aberto, e não o controlado, que é o fechado. Então, por si só,
tem gente que diz, mas o vaporizador faz mal. Então, me explica como é que ele faz mal, você está entendendo, né? Eu acho que o que faz mal não é aquele regulamentado que vai ser feito dentro das regras da Anvisa, que é a agência regulatória do Brasil, uma das melhores do mundo. E isso não vai fazer mal, porque senão a Anvisa não vai permitir. O tabaco não vai ser permitido também se ele fizer mal, você está entendendo? Então, aí junto, eu estou seguro, porque nós temos uma agência regulatória com credibilidade no mundo. Doutor, como é que o senhor observa o fato desses vaporizadores, além de ter esse apelo digital, de ser considerado aí um cigarro eletrônico, ter essa questão da saborização, né? Quando você fuma um cigarro convencional, você já tem de imediata a consequência ali do que é fumar com um cheiro ruim. De alguma maneira você lida com o problema de imediato. O outro seria muito light a ponto de parecer que você não está fumando algo nocivo. Esse é um aspecto que precisa ser abordado numa regulamentação? Claro, a regulamentação é que vai dizer se esse sabor adocicado, o odor agradável, ele vai estimular o garoto, a infância, a criança, o adolescente, a se apegar mais ou menos. É lógico que se for mais agradável, deve estimular, mas eu não sei disso daí. Então, cabe à agência regulatória, eu não quero condenar ninguém, todo mundo diz que todo mundo é inocente, até que seja condenado. É a mesma coisa. Isso aí, vamos julgar, você está entendendo? E aí, depois de julgado, nós vamos ver se ele vai ser condenado ou não. Então, é uma discussão boa? Você está entendendo? É uma discussão válida. Tem que ser regulamentada, sim. O produto vem num pacote, né? E tem coisas visuais, tem coisas que estimulam os órgãos, os sentidos todos, né? O olfato, o paladar, né? A vista, em suma. Muitas coisas estão em jogo nesse processo, mas eu sou pela palavra regulamentação e pelo procedimento de regulamentação. Isso resolve tudo. E aí você acaba essa discussão a favor e contra, você está entendendo? A favor e contra não leva a nada. Você tem que achar um meio termo. Eu aprendi isso desde cedo nas minhas funções da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Em toda disputa, quando há um perdedor, todo mundo perde. Aparentemente parece que um ganhou, aquele que ganhou vai perder um dia também. Então tem que ver uma coisa que todos entrem de acordo para uma coisa, permitir um certo prazer, porque é da natureza humana buscar o prazer dentro de coisas saudáveis, você está entendendo, né? Chocolate é uma coisa maravilhosa, né? Aí tem gente, mas você não pode comer muito. Não deve exagerar, tudo exagerado é ruim. Mas aí você não vai proibir o chocolate, porque ele pode aumentar a de infarto, de stroke. É uma desgraça a vida sem chocolate. O chocolate tem, como tudo que é bom, o açúcar faz mal, o açúcar em excesso faz mal. Tanto é que os produtos que têm açúcar, que têm gordura, estão lá na caixinha onde está, o que tem. E aí cabe a cada um de julgar se aquilo é bom para ele ou não, você está entendendo? Mas só vai entrar no mercado com regras, né, com regulamentação. Eu mesmo fui o indivíduo mais contra o cigarro, fui eu, dentro da OMS, fui eu que fiz parar de fumar em avião, em lugares fechados, durante a minha gestão, que eu escolhi as pessoas certas para dirigir esse programa de tabagismo. E não tinha dúvida, foi um sucesso. O Brasil tinha 48% de fumantes adultos, né? E depois que entrou em 91, 92, quando nós começamos essa luta toda e trouxemos para o Brasil, baixou para 12%, 13% só o número de fumantes. Olha quantas vidas foram salvas. Um progresso. E se podemos salvar mais vidas agora com esse novo procedimento, ninguém pode ser contra. Agora, evidente, um lado que vai produzir isso tem que provar, e o outro lado que autoriza isso tem que autorizar, ou criar perguntas, demandas, que vai ser respondido no processo do fenômeno, né? Do ponto de vista químico, doutor, desse mecanismo do cérebro, por que é tão difícil vencer a dependência da nicotina, doutor? Qualquer dependência é difícil de vencer. Agora, a nicotina, que entrou no mercado com o tempo, ela foi sendo acrescentada a várias substâncias que aumentavam o poder dela de gerar adição no cérebro. Isso é sabido. Na folha do tabaco, o poder de adição da nicotina.
Então, isso é uma coisa que você pode, como você pode aumentar, você pode diminuir também. Então, cabe a agências regulatórias de exigirem dos fabricantes que diminuam o número de substâncias de adição que pode haver. Até, por exemplo, o papel do cigarro tem substâncias que aumentam a adição e aumentam também o consumo, porque se você deixar um cigarro aceso no cinzeiro, ele vai fumar sozinho, mesmo sem ninguém. O cigarro de palha apaga, você está entendendo? Porque não tem essa substância química, né? O cigarro de palha, você tem que ficar ali o tempo todo dele. Então, existe uma série de mecanismos que podem aumentar o poder aditivo da substância ou reduzir. Mas tudo, repito, é uma matéria de regulamentação. O fato, doutor, do grande consumo dos cigarros eletrônicos estar entre os mais jovens e até adolescentes traz pistas também de um debate sobre saúde mental na nossa sociedade, doutor? O jovem, ele vai atrás sempre da novidade, ele vai sempre atrás do prazer, você está vendo, em tudo. Na época que o AIDS apareceu no mundo, eu ajudei muito a luta de proteção contra o AIDS, usando toda uma mensagem sexo seguro, sexo com proteção. Foi dificílimo, você está entendendo? Foi dificílimo. Mas pouco a pouco se passou com técnicas, se aprendeu o neuromarketing, como é que você influencia o cérebro a aceitar uma ideia que é positiva. Mas ele pode aceitar uma ideia negativa também. Tudo depende da maneira como você vai usar a mensagem para o cérebro. Hoje existe todo um ramo da neurociência que é o neuromarketing, né? Então, mesma coisa, o jovem vai sempre atrás do novo, sempre atrás do desconhecido e sempre atrás do prazeroso. Prazeroso, às vezes, é grave. As drogas prazerosas são gravíssimas. E quanto mais prazerosa, mais grave e maior poder de adição. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso? Tem, você está entendendo? Mas não precisamos botar no mesmo patamar todas, você está entendendo? Tem umas que são muito piores do que outras, né? Para a gente fechar, doutor, a Anvisa errou lá em 2009 quando apenas proibiu o cigarro eletrônico ou a gente não tinha amadurecimento ainda para enfrentar esse debate da regulamentação? Não tinha. A Anvisa acertou naquela época. Era o que ela tinha em mão naquele momento. Mas tanto é que ela mesmo está querendo saber se ela faz a revisão ou não. Porque o mundo evolui, meu amigo, vai para frente. O que é ruim hoje, amanhã pode ser bom. A talidomida, não foi do seu tempo, que botou aqueles defeitos nas crianças, né, cuja mãe usava a talidomida, que nascia sem braço, nascia sem defeito, foi uma droga maldita. Hoje ela está no mercado, hanseníase é uma droga bendita para essa indicação. Ela é fantástica, já foi proibida, condenada, mas depois descobriu que tinha um cantinho que ela era boa, você está entendendo? E assim, quanta coisa já foi condenada e depois foi reabilitada quando se descobriram outras coisas para ela. Então, nada é eterno nesse mundo. Tudo é passageiro e tudo evolui. Ou para bem ou para mal, evolui. Para terminar, aquela lei de Darwin, os melhores sobreviverão, os outros vão desaparecer. Então, ela na época acertou em cheio. Ela fez o que ela tinha condições de fazer naquele momento. Agora, ela mesma está se questionando se é devido de todos os dados novos, se isso merece uma revisão. Olha como é que essa agência é boa. Ela não é radical. Ela admite que os tempos mudam. Já tem mais de 10 anos disso aí. O mundo muda muito rápido. Talvez ela agora possa revisar isso e autorizar e regulamentar. Vamos ver. Isso aí, vamos ver. Mas o que não dá é para a gente ser radical. Muito bem, nós ouvimos aqui o psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Embracer, Instituto Brasileiro do Cérebro, foi diretor internacional da OMS, Organização Mundial da Saúde, em Genebra. Doutor, muito bom te ouvir, obrigado aqui pela entrevista, viu? Obrigado a você e boa sorte. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.
Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.